Olá pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão comigo? Tudo bem? Espero que vocês tudo bem também. Então estamos aqui para a nossa segunda aula de Web Services, só que agora é uma aula prática, né? Voltada à programação, já que a gente viu toda a teoria ali na semana passada. O que conversamos ali, né? Sempre aquela mesma história, se a gente tivesse no presencial, né, a gente deixaria pelo menos umas 2 sextas-feiras aí para fazer bastante prática no laboratório. Porque tem bastante conteúdo para se ver tanto da parte teórica, mas também da parte prática. Tem muita coisa legal que dá para ver. Mas sem presencial, tudo se torna um pouco mais complicado, né? Porque o que a gente vai utilizar, que já está aqui na tela, o Java Spring, ele é um framework bem interessante, a gente vai conhecer. Mas ele requer, né, algum conhecimento, alguma experiência ali, que são várias etapas, é um mundo gigantesco, né? A gente vai explorar um pequeno ponto aí do Spring. Então fazer isso de forma remota é bem complicado. Eu comecei a montar slide para falar um pouco do Spring, mas não, a proposta era ser prático, né? Se eu tivesse em laboratório, o que seria feito, né? Todo mundo no seu computador, eu fazendo, vocês repetindo, a gente testando, eu passando exercício, a coisa seria bem dinâmica. Para eu replicar isso no modo remoto, o que eu fiz? Eu bolei um roteiro, né, que poderia passar para vocês já direto, mas mesmo detalhando ao máximo, eu sei que dúvidas vão surgir, então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou seguir o roteiro, né, para vocês repetirem isso em casa e garantir um melhor funcionamento. Tudo pelo mesmo motivo de sempre, né? Pela dificuldade de se fazer isso remoto. No presencial a gente conseguiria simplificar e agilizar e se aprofundar bem mais, mas infelizmente, né, não vou ficar me prendendo a isso que a gente tá sempre reforçando. Tá? Então vai ser postado o vídeo, mais um roteiro. Eu vou seguir esse roteiro, né, para ter a garantia aí que vocês vão ter sucesso também. E aí aquilo, tem um projeto, já passei, né, fiz um vídeo ali explicando. O Spring é uma das possibilidades de ferramenta para vocês desenvolverem o projeto em REST, né? Tendo a possibilidade aí de vocês utilizarem outros frameworks, outras linguagens, outras tecnologias que vocês já conheçam melhor e dominem, né? Não sei se alguém da turma já trabalhou com Spring. No curso, acredito que não, né? Como a gente conversou, eu vi que de REST vocês viram PHP, sei que muita gente trabalha com JavaScript, Python, talvez uns ou outros. Mas Java, como eu sei que não é uma preferência da maioria, talvez não. Então, vamos lá, né? Deixar de papo. Por que o Spring? Primeiro que em termos de Java, é hoje o maior, o principal e maior framework utilizado, né? O Spring ele já tem aí completando os seus 20 anos de existência, se não está chegando próximo. Começou como um framework específico, trazendo algumas novidades ali para o mundo Java e cresceu muito na segunda década aí dos anos 2000, depois de 2013, 2014. E hoje é, sim, o principal framework Java e uma das tecnologias mais utilizadas por grandes empresas, né? Sempre aquela brincadeira lá, será que o Java está morto, não está? Java já teve uma dominância muito grande em termos de desenvolvimento de grandes sistemas, né? As outras linguagens ficavam mais rebaixadas não todas, né? Mas uma grande parte, a sitezinhos, né? Tinha até um certo preconceito com algumas linguagens. Hoje elas já conseguem competir, muitas dessas, de igual para igual. Mas o Java ainda tem um certo domínio nesse mundo de grandes empresas, de grandes sistemas, né? Eu trouxe, inclusive, uma imagem aqui, opa, não é essa, que eu capturei, aqui é o nosso roteiro, de empresas que
Isso aqui peguei na internet, tá? Mas eu confirmei principalmente as maiores, de grandes empresas que utilizam o Spring em sua infraestrutura, né? Cartões de crédito, como American Express, Mastercard, Visa, bancos, lojas de comércio eletrônico, Amazon, Renner, Riachuelo, Magazine Luiza, lojas americanas, Netshoes, Walmart. Um grande exemplo desse sistema distribuído, que eu acho que é o maior daqui, que é o Netflix, né? Que a gente veio sempre citando no início da disciplina como um grande exemplo de sistema distribuído, porque tem um volume de dados grande, tem uma quantidade de usuários enorme, uma demanda muito alta e distribuída por todo mundo. E o Netflix usa o Spring na sua infraestrutura na arquitetura de sistemas, na sua arquitetura orientada a serviço. Então, toda a parte de fornecimento de serviço é utilizado o Spring, tá? Então, está mais que justificado a importância disso. Também comentei já em aula que conversei com amigos que estão no mercado para saber isso é ou não é, está caindo, está subindo. Olha, não tem como entrar no mercado Java sem Spring. E sim, ainda tem bastante mercado, tem bastante espaço para isso. Tá joia? Então, só fazendo a justificativa aí. Você entra no site do Spring, ele deixa muito claro qual é a proposta do Spring, e aí a gente vai puxar por um rápido histórico, né? Tá aqui a Java, cadê o próximo? Mais simples, torna Java mais simples, mais moderno, mais produtivo, etc. E foi assim que o Spring surgiu realmente ali nos anos 2000, 2002, 2003. Tinha um cara muito importante da comunidade Java, Rod Johnson. É isso? Eu acho que é isso. Depois vocês confirmam aí na internet. O Java, no começo, ele fazia uma divisão muito clara das suas... de três plataformas. O Java Standard Edition, o SE, que era a máquina virtual ali padrão, né, para usar as bibliotecas padrões do Java. Tinha o Micro Edition, o ME, que era voltada ainda para dispositivos móveis, não se tinha smartphones, né? Mas programação para celular, para aqueles, não sei se vocês conhecem, os PDA, Palm Top, aquelas agendinhas que o pessoal usava bastante. Então tinha o Micro Edition e tinha o EE, Java EE, depois virou Java 2, J2EE, que é o Java Enterprise Edition, que era para as grandes aplicações, que tinha toda essa parte da arquitetura web, controle de transações, de segurança, etc. e tal. E aí vem os EJB, né, Enterprise Java Beans. Isso trouxe um poder muito grande para o Java, mas o troço era extremamente complexo de ser trabalhado. E por isso se tornava pouco produtivo, as chances de escorregar e cometer falhas e tornar um projeto maior do que deveria eram muito grandes, porque precisava conhecer muito. Era uma tecnologia muito boa, mas a tal da curva de aprendizagem, né, a dificuldade para você dominar e tornar o negócio realmente produtivo, eram poucos. E eu acho que incomodado com isso, esse Rod Johnson, ele escreveu um livro, ficou clássico ali na área. E no escrever o livro, que agora me fugiu, deixa eu ver aqui, livro, Rod Johnson. Java E. Eu não vou também ficar procurando, devia ter olhado antes, né? Ah, mas é aqui, ó. Java, aqui já é com Spring. J2E Development Without EJB. Esse livro aqui que tornou o homem famoso e que foi o início do mundo Spring. Porque o que aconteceu? Ao escrever o livro, né, um livro de tecnologia, ele foi desenvolvendo aplicações e bibliotecas para ajudar a quem utilizava o Java EE. Né? Eu vi aí em algum lugar que ele chegou a programar mais de 30 mil linhas para escrever o livro. E aí a comunidade começou a utilizar aquilo em várias das suas aplicações, a coisa começou a dar certo, viu que era produtivo e chegou a proposta para eles, olha, vamos transformar isso
em algo oficial, gratuito, facilitar a vida da comunidade Java. E foi o que foi feito e isso se tornou Spring. Um conceito que já trouxe muita força para o Spring ali do início, né, algo que realmente trouxe um diferencial, era a tal da inversão de controle, através da injeção de dependência, né? Isso aí é mais assunto de orientação a objeto, então não vou aprofundar, mas a ideia era de tornar as aplicações o menos acoplada ou mais desacoplada possível, né? Não fazendo amarrações, principalmente com a parte de infraestrutura, né? Que no Java sempre ficava muito amarrado. É tanto que algo que a gente vai perceber hoje, para quem já desenvolveu, eu vou falar do Java realmente, aplicações web para Java, o que você tinha? Você fazia toda a aplicação, você gerava um pacote, né? O Java tem o JAR, e tem o AR, que era o Web, né? O Web Java. Você fazia esse pacote, iniciava um servidor, o famoso Tomcat, fazia o deploy desse pacote lá dentro para colocar a aplicação funcional. O troço era muito burocrático. E o Spring, com essa inversão de controle, ele te permite você injetar a infraestrutura dentro da sua aplicação. Então a gente vai ver que quando a gente montar a aplicação, e o Spring também vai facilitar nisso para a gente iniciar ela, a gente vai, a partir de uma classe com main, rodar a classe como se estivesse rodando um programa desktop, uma aplicação simples. Isso já vai instanciar internamente lá um servidor, um container para rodar nossa aplicação web. Então, a ideia do Spring sempre foi trazer essa simplicidade e isso de fato ocorreu. É tanto que com o surgimento ali do Spring, né, 2003, 2004, não lembro, mas início dos anos 2000, ele ganhou tanto espaço que o Java E oficial foi decaindo. Hoje, sinceramente, eu não olhei mais em que estado está o Java E, mas é algo que é bem menos utilizado se comparado ao Spring. E aí, como essa consequência, né, foi percebido pelo mundo Spring e ele deixou de ser um simples framework, aí já no 2013, 2014, ele deixou de ser um framework específico ali com a injeção de dependência e tal, com a parte de banco de dados objeto relacional, e se tornou o que ele chamou hoje de um ecossistema, né? Porque se a gente vem aqui em projetos, ele tem um view all projects, só para vocês terem uma ideia. É o tal do ecossistema, porque é uma quantidade gigantesca de frameworks, de APIs e biblioteca de ferramentas dentro do único mundo. O Spring Boot que a gente vai usar é o geralzão. Aí tem o framework, que é o clássico deles, está aqui, ó, com injeção de dependência, controle de transação, Spring Cloud, segurança, Spring Data, que toda a parte aí de banco relacional, não relacional, segurança, sessão, GraphQL, Cloud e uns que eu nunca mexi na minha vida. Flow, isso aqui não, LDAP. Então, assim, o troço é gigantesco, ó, e o Spring Web Service tá ali também, né? Então, se tornou o tal do ecossistema. O Spring Boot é o que a gente vai, é o pacote básico que a gente vai utilizar, né? A gente vai... Uma das dificuldades, e a gente percebeu isso na aula, por exemplo, quando a gente queria começar uma aplicação Java ou uma aplicação web service com SOAP, era a configuração, né? Isso ficou muito claro na aula passada, e configura WSDL, XML, e tanto o arquivo WSDL para especificação de serviço, como a criação da própria aplicação SOAP, era tudo muito verboso, né? O REST, né, por si só, deu uma simplificada, e o Spring, na implementação do REST, conseguiu trazer ferramentas que praticamente geram tudo isso automaticamente. Então, toda aquela parte de pré-configuração, para você definir a aplicação, todas as dependências, para colocar o negócio funcionar, para daí programar, né, que era um parto, e de fato era complicado,
o Spring trouxe uma ferramenta chamada de Spring Initializer. Ele tirou o o ER do final, deixou só o R para deixar o negócio mais chique. Então ele trouxe essa ferramenta onde a gente passa alguns parâmetros, né? Se o projeto vai ser a ferramenta de condução do projeto vai ser Maven ou Gradle, se vai ser para Java, Kotlin ou Groovy, quais as versões, já o nome dos pacotes e as dependências. E ele já vai gerar um zip que a gente vai baixar, vai importar na nossa ferramenta e vai iniciar a aplicação. Precisa usar não, mas facilita um monte. A gente pode fazer isso na mão, né, em um ambiente, pode usar as ferramentas que o ambiente fornece também, como o Eclipse, que é o que a gente vai utilizar, mas sem dúvida essa aqui é a mais prática. Então toda aquela etapa de pré-programação, de configuração da sua aplicação, o Spring também facilita para nós. Tá joia? Então vamos colocar a mão na massa, né? Eu sempre tento não me alongar, acabo falando demais, mas provavelmente a gente vai fazer vídeos cortados aí, né, mais de um vídeo para não ficar algo tão longo. Inclusive acho que eu vou apresentar o que vai ser feito, aí já corto e já começa um vídeo com a mão na massa. Ou a gente já faz a geração aqui também. Esse é o roteiro que eu bolei, né? Aula prática, desenvolvendo web services em Java, com Java Spring. Então aqui uma explicação de que seria uma aula para o laboratório, né? Não precisaria desse roteiro se tivesse. E as ferramentas que a gente vai utilizar, o Eclipse, o Java 11 e o Postman, que a gente vai conhecer depois. Eclipse. Professor, eu preciso de Eclipse? Não. Né? Se alguém tem uma outra preferência, o Visual Code pode ser utilizado, ele não tem tantas facilidades como tem o Eclipse, porque o Visual Code é de uso mais geral, né? O IntelliJ é uma ferramenta muito boa também, só que é muito pesada, né? Isso aí não tem como negar. Então o Eclipse tem a sua história aí no Java também há quase que décadas, e acho que pelo menos 2 décadas o Eclipse já deve ter de vida. Então é muito estável e ele é um pouco mais leve, um tanto mais leve, né? Não é pouco não, é bastante mais leve do que o IntelliJ. Ele inclusive tem uma versão do próprio Spring. Eu baixei o Eclipse geralzão, né? Então não tem muito mistério, é só ir no site do Eclipse e baixar. E o Java 11. Tá? Então o que a gente vai fazer? Basicamente 2 aplicações. A primeira só o bom e velho Lamundo com um parâmetrozinho ali, só para a gente realmente colocar a coisa funcionar e ver como é que funciona. Tá? E depois a gente vai fazer uma agendazinha de contatos. Professor, aplicações simples, né? São aplicações simples, mas que vai mostrar tudo que a gente precisa, pelo menos o básico aí, para desenvolver REST em Spring, né? Dali para frente é algoritmo, né? Do que vocês vão precisar para desenvolver o trabalho, a gente vai ver tudo. Isso aí eu garanto, né? Dali para frente é realmente pensar o algoritmo, aí a programação mais raiz, a parte de REST, de Spring para fazer os seus serviços funcionarem, a gente vai ver tudo, tá? Então podem ficar tranquilos enquanto a isso. Tá joia? Então, agora dá os devidos direitos, né? Esse roteiro eu não bolei do zero, tá? Esse roteiro, ele é baseado num roteiro que o próprio... Eu tinha deixado aberto aqui. Mas acho que eu coloquei o link. É um roteiro que... Aqui, tá. Que o próprio Spring possui também, né? Não é exatamente o mesmo, mas é baseado nele aqui. Tem alguns detalhes a mais, algumas coisas a menos, mas é baseado nesse roteiro, né? Fiz as adaptações e tem um colega também, professor do IFSC, né? Que tem os seus direitos aqui sobre esse roteiro. E aí também eu fiz as nossas adequações. Tá joia? Mas vamos trabalhar. Então, o primeiro passo
como eu falei, eu vou seguir o roteiro, né, para vocês também conseguirem fazer isso em casa e até, de repente, eu acho que está tudo aqui, não está, então vai complementando com o vídeo. A API Java com RESTful Web Services, então esse aqui é o nome da API, né, JAX. RS, Java possui diversos frameworks APIs que possibilitam o desenvolvimento de serviços web RESTful. Com a API Java RESTful Web Services tá aqui e o framework Spring, né? Era para ter referência aqui para o sitezinho e o link quebrou, acho. Nesse laboratório faremos o uso do Spring Boot para criar o projeto. Então aqui é a biblioteca Java para trabalhar com Web Services e o Spring em cima disso, né? Facilitando a nossa vida em algumas questões. Então, a primeira coisa é criar a estrutura do projeto, né, nesse Spring Initializer, para ele gerar toda aquela configuração que eu falei, e daí a gente iniciar de fato a programação. Então, acessar o Start Spring. Agora estou vendo aqui, já tem um errinho, né? Eu coloquei Java Grade, depois coloquei para Maven. Na verdade, isso aqui é muito da preferência, né? O Maven é um gerenciador de projeto, ele é um pouco mais antigo, o Grade é mais novo, trouxe umas melhoras. Mas assim, os dois são muito bons, os dois se complementam. E na prática, mesmo utilizando essa ferramenta, pouca diferença vai fazer para nós. Eu sou mais do Graven. Agora misturei os dois, do Graven mesmo. Do Maven. Tá? Então, apesar de eu colocar grade aqui, eu selecionei Maven. Então, vai ser com Java. Aqui a gente vai pegar a versão 2.5.3, que é a última versão estável. Aqui a gente vai, né, configurar o nosso projeto. Né? Aqui ele vai já gerar os pacotes, a estrutura de pacote ali das nossas classes. O que eu coloquei? O grupo IFC Sistemas Distribuídos, que vai ser a base do nosso pacote. System. Artefato, coloquei aula 17, que é a nossa aula, né? Pode ser o WebService, enfim, vai ser o nome da nossa aplicação, um pouco criativa, né? E descrição, aula prática de REST. Então aqui ele já, quando eu ponho o artefato, ele já sugere o nome, deixo ali, aula prática de Spring REST. Isso que eu coloquei, de REST. Aqui não muda muito, é só uma descrição. Aí a partir do que a gente forneceu aqui, ele já gera a estrutura do pacote. Já fica aqui, Java 11 também padrão fica. Aí aqui a gente vai adicionar nossas dependências. Adicionar dependências. Aqui ele já, de cara, ele já mostra as duas que a gente vai precisar, né? Mas eu poderia pesquisar ali, que é o Web, Spring Web, que traz o pacote básico ali para utilizar REST. Com todo o padrão MVC, com as anotações que a gente vai precisar, com as injeções de dependência, tudo. Aqui o Tomcat embutido, né, como conteúdo embutido, aquilo que eu falei da gente não precisar gerar aplicação, instanciar um servidor, jogar lá dentro, fazer deploy, nada. A gente vai dar um Java na nossa classe que tem o main que ele já vai gerar e ele vai iniciar o Tomcat lá dentro. Então é uma pura maravilha. Então esse aqui a gente vai adicionar. E um que a gente já vai adicionar, que não precisaria, mas que é muito interessante, que é esse aqui, ó. Spring Boot Dev Tools. A principal funcionalidade dele é aqui, ó, Provides Fast Application Restarts. Por quê? Aí as coisas que o pessoal dá cutucada no Java, muitas vezes com razão, né? Sem isso aqui, toda vez que a gente modificar essa aplicação, a gente teria que parar ela, né, dar um stop ali no Eclipse e rodar ela novamente. Não é um grande problema porque demora a primeira vez que ele vai baixar as dependências, tudo, mas depois fica rápido. Mas se dá para melhorar, com isso aqui, toda vez que você salva, altera a aplicação e salva, ele já faz o restart ali rapidinho, tá? Então isso aqui vai trazer facilidade. Esses são os dois pacotes básicos, ele já vai inserir também um de teste. Depois, nesse roteiro que eu coloquei, é o que vocês precisam realmente conhecer, do básico do Spring Boot, do REST com Spring, para fazer a aplicação. Mas
eu estou planejando, né, depois sair do roteiro, depois que a gente finalizar, eu já publicar isso para vocês para adiantar, fazer um exemplo com o banco de dados. Aí a gente vai vir aqui e vai adicionar o JPA, né, o Spring Data JPA, que é a biblioteca API Java para persistência, né, a implementação do Spring do JPA, que é uma especificação do próprio Java, que também, não sei se quando vocês viram PHP ou com Laravel, se vocês viram o Doctrine, né? Seria algo semelhante ali que você faz o tal do mapeamento objeto relacional. Ele é uma interface, né? Ele já tem os métodos padrões ali de acesso a banco de dados, né? A inserção, a consulta, a atualização, a remoção. Então o padrão ele já tem, então praticamente você não trabalha, praticamente você não mete a mão em SQL, ele gera tudo isso automaticamente, faz todo esse mapeamento, e aí você define qual a ferramenta que vai utilizar para fazer esse mapeamento, se o Hibernate, que é o mais famoso, ou outros. Mas enfim, isso aí eu vou deixar para uma segunda etapa. Vamos para o padrão. Ok? Configuração feita, dependências inseridas, a gente clica aqui em gerar, e ele gera um zip com o nome ali do artefato, que eu chamei de aula 17. Vamos aqui, ensino, sistemas distribuídos, aula 17, web service com Java, aula 17, tá aqui, né? Podemos lá dar uma olhada, ver o que ele gerou. A gente não precisa descompactar, mas olha aqui, é uma estrutura de projeto com o source, né, alguns arquivos de configuração que a gente vai dar uma olhada rápida. Então, com isso aqui, o que a gente vai fazer? Abrir a nossa ferramenta. O Eclipse é rápido. Não tanto. Mas é. Comparando com outros. É que depois que veio o Visual Code, esses negócios aí são muito leves, né? Só que assim, o Eclipse, para quem, né, conhece, trabalha, o Eclipse ou outras ferramentas específicas da linguagem é um troço bem poderoso. Mas é pesado. Então a gente vai vir aqui e vai importar. Como a gente, né, tem várias opções aqui. Se o projeto já tivesse sido carregado, a gente só ia importar ele aqui, mas como é a primeira vez, a gente vai importar ele, né, busca a pastinha Maven aqui, a partir de um projeto Maven existente, né? Então ele gerou, lembre que na configuração aqui a gente escolheu o Maven, né? Se tivesse Gradle, ia lá na opção do Gradle, mas como a gente escolheu o Maven como ferramenta gerenciadora do projeto, a gente vem aqui, Existe Maven Project, a gente vai apontar lá pro descompactar, claro. Descompactei, né? Falei que não precisava descompactar, mas óbvio que precisa. Ele já achou o arquivo de configuração, que é o tal do POM, né? O que tem esse arquivo de configuração da nossa aplicação, né? Baseado no Maven, né? Ele define que é um projeto Maven. Aqui versão 2.5.3 do Spring Boot que a gente definiu. Tá aqui o nome do nosso artefato, grupo, versão do Java. Então, tudo isso, antigamente, e não tão antigamente assim, era feito à mão, né? XMLzão, isso que já está bem simplificado, mas antes era gigante, era terrível. Terrível. E aqui abre uma tag para as dependências e ele adiciona as dependências que a gente escolheu. O Start Web, que é o basicão, o DevTools, aquele para fazer a reinicialização automática do serviço, do projeto, do servidor. E ele também já adiciona o de teste, né, que é padrão.
Então, esse é o nosso arquivo de configuração que a gente pode mexer, tem toda a liberdade, pode, o JPA lá do MySQL. A gente pode vir aqui e inserir, né? A gente sabe como é que é a dependência, a gente vem e insere. Se não, vai lá, gera, vê como é que é, faz de novo, copia e cola. Enfim, tem várias possibilidades. Então, a gente não precisa mexer nele, a não ser que a gente realmente queira. E aqui é a estrutura de pacotes, né? Tem as bibliotecas do Java e do Maven, a pacote de teste. Tem uma pasta aqui de resources, que é basicamente de configurações. Então tem um arquivo aqui que está em branco, Application Properties, que aqui a gente vai configurar, por exemplo, o nosso banco de dados. Né? A gente vai utilizar o que? MySQL, Postgres. Vai definir aqui o URL, base de dados, usuário, senha, toda aquela história que vocês conhecem também. Por enquanto não temos, então está em branco. E aqui o pacote principal das classes. E vejam que ele já traz uma classe muito pequenininha, né? 13 linhas aqui, com dois pacotes importados. E vejam que ele tem um método main. Ou seja, é a partir daqui que a gente vai inicializar a nossa aplicação, né? Diferente do que eu falei, como era no passado, né? Que você fazia um deploy, você não tinha esse main aqui, né? A inicialização ficava por conta do container, do Tomcat, né? Aqui agora é o contrário, né? Se roda a aplicação, ele vai carregar o servidor e fazer tudo funcionar. Inclusive, a gente já pode rodar. Tomara que não dê estouro, né? Ok. Às vezes eu faço os negócios meio no automático, mas só vim aqui rodar a aplicação, né? Agora ela já ficou selecionada, mas eu marquei escolhi rodar como Java Application. Então ele iniciou aqui o serviço, né? Deixa eu maximizar. Spring Boot, fizeram até um negócio aqui lá nos 80, com a versãozinha, mostrando aqui tudo sendo inicializado. Olha aqui o Tomcat. Tomcat, para quem não sabe, é um servidor de aplicação do Java, feito pela Apache. Não sei se ainda é da Apache. Algumas coisas que eu não consegui mais acompanhar depois de velho. Antes era meio fascinado, ficava mais junto. Hoje não consegue acompanhar tudo. É o padrão de servidor de aplicações Java há muitos, muitos anos, praticamente desde o início do Java Web. E agora fica embutido, né? Ele roda, a gente nem vê, não se preocupa. Então iniciou a nossa aplicação aqui, aula 17. Se é aquilo que eu falei, né, se não fosse o Spring DevTools, toda vez que a gente mudasse, alterasse ou criasse alguma coisa nova, eu vinha aqui, parava e rodava de novo. Agora não precisa, né? Eu venho aqui, qualquer coisa que eu fizer e salvar, ele já faz a reinicialização. Aqui, ó. Já rodou de novo. Bem rapidinho, em um segundo tá funcionando. Dá para testar alguma coisa? Dá. A gente não vai ver nada, né? Mas dá. O Tomcat também, por padrão, há 2000 anos, ele roda na porta 8080. Tá aqui, ó. Então, a gente, como estou rodando a minha máquina, obviamente, localhost, esses 3000 aqui é dos PHP capiazada. Erro. Professor, deu erro? Não. Sim, mas não. Verdade, tá funcionando, né? Porque senão, se a gente parasse aqui, vou parar. Aí sim a gente vai ver que não carrega nada. Mas ele carregou uma página de erro padrão para dizer que, ó, não tem nada. O que você está chamando aqui não está mapeado, não está direcionado, o barra não está direcionado para lugar nenhum. Então, página não encontrada, não tem nenhuma mensagem disponível. Mas o servidor está funcionando. Agora que eu parei, isso sim não está funcionando. Vou rodar novamente. Ainda não rodou tão rápido assim. Oi, gente. Agora sim. Tá, então isso aqui indica que a nossa infraestrutura para criarmos a nossa primeira aplicação Java REST by Spring Boot está pronta.
Beleza? Vamos parar esse primeiro vídeo, porque era uma introdução, ficou longa. E aí no próximo a gente, de fato, entra com a mão na massa. Até já.